Boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, ainda falando sobre morte, paixão e ressurreição de Jesus Cristo, nós vimos aquela parte em que Jesus Cristo diz ao homem, ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, relembrando também o que Jesus Cristo tinha nos ensinado a respeito do rico e Lázaro, como tudo acontece após a morte. Então nós fizemos uma pequena viagem que os irmãos viram, como nós mais ou menos deduzimos que Jesus Cristo fez quando o seu corpo estava morto nos 3 dias. E o que foi que aconteceu? Pelo apóstolo Paulo, pelos ensinamentos e pelo que Jesus disse quando ensinou sobre o rico e Lázaro, sobre a morte deles e o que aconteceu depois, o apóstolo Paulo disse o seguinte: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Jesus Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. O que significa ele subiu? Disse o apóstolo Paulo. Senão que tenha descido até as partes mais baixas da terra, as profundezas da terra. Aquele que desceu às partes mais baixas da terra é aquele também que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Estão vendo, irmãos, a palavra magnífica do apóstolo Paulo? Ele desceu às partes mais baixas da terra, logo após a sua morte. Livrou o ladrão da cruz, deixou no lugar chamado paraíso, depois foi pregar os espíritos em prisão. Pregar os espíritos em prisão? Havia alguma esperança ainda para espíritos condenados? Bem, nós temos uma ousadia de dizer que após deixar o ladrão ali no seio de Abraão, ou paraíso, que era um dos compartimentos da mansão dos mortos, Jesus Cristo foi pregar os espíritos em prisão. Vamos ver o texto para sabermos exatamente como é essa história de pregar. Bem, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta universal, no capítulo 13, o versículo 18 até o 20, ele diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado no corpo na verdade, mas vivificado e vivo pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os mesmos que em outros tempos foram rebeldes quanto à longanimidade e paciência que Deus teve nos dias de Noé, quando se preparava a arca da salvação, na qual foram salvas apenas 8 almas. Então, irmão, será que esses espíritos que Jesus Cristo vai pregar, Pedro estava se referindo, eram os espíritos do tempo de Noé, que foram rebeldes, que não entraram na arca, que não aceitaram o clamor de Deus, Deus pedindo que ia destruir, eles não aceitaram, eles zombaram de Noé? Será que é só isso? Não, irmãos. Foi todos os espíritos rebeldes, todos os homens, todos os seres humanos rebeldes, desde Adão até aquele momento em que Jesus Cristo deu o brado na cruz do Calvário e proporcionou a salvação a todos, certo? Então, o que é que acontece aí? Ele foi pregar. Para quem ele foi pregar? Será que realmente é uma pregação? O sentido do texto, irmãos, não diz exatamente pregar como a pregação do evangelho que nós vemos hoje. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida? É claro que não. Porque não tem mais jeito, depois da morte segue-se ao juízo. A expressão de Pedro em pregar é divulgar, mostrar, fazer todos conhecerem. Ou seja, Jesus Cristo simplesmente apareceu diante deles e eles viram que cumpriu mesmo, que o Salvador foi ao mundo, morreu e com seu sangue salvou todos aqueles que aceitaram ele, se ficaram livres da condenação do inferno. O mesmo inferno em que eles estavam naquele momento. Para eles, porque ficaram sabendo que Deus é fiel, é que eles foram rebeldes contra Deus quando ainda estavam vivos. Após isso, irmão, Jesus Cristo pega o seio de Abraão, arranca das partes mais baixas da terra e agora sobe aos céus, subindo aos céus,
levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, o que é que Jesus ia levar cativo das partes mais baixas da terra, levar para o céu, subir e levar para o céu? Um cativeiro? Quem? É claro que era o paraíso seio de Abraão, onde estavam todos que morreram antes de Jesus Cristo. Noé, Moisés, Abraão, os patriarcas, os profetas, todos os homens guerreiros de Deus, todos aqueles que morreram com fé estavam no seio de Abraão, estavam na parte mais baixa da terra. Mas por que aqueles com fé em Deus ainda estavam na parte mais baixa da terra? Porque ainda eram pecadores destituídos, estavam na glória de Deus. Era necessário Jesus Cristo morrer, derramar seu sangue puro e assim conseguir purificar os pecados e levá-los, finalmente levá-los para o local chamado embaixo do altar de Deus. Não sabemos qual é o local. Só não é diante do trono de Deus, nem é diante da presença de Deus, porque senão seriam fulminados ainda. Precisam receber o corpo glorioso para poder estar na presença de Deus. Bem, então subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Foi nessa parte que nós ficamos mais ou menos no último quesito. Quando o apóstolo Pedro diz que Jesus Cristo desceu e pregou aos espíritos em prisão, realmente ele quis dizer pregou? Nós vimos que realmente não é isso. O simples fato de você se apresentar quer dizer que cumpriu a promessa. É uma pregação. Muitos pregam até sem falar. Seus atos, seu modo. Então o ato de Jesus Cristo de aparecer para eles, e eles sabendo que foi o Salvador, aqueles que eles não creram que viriam para salvar os homens, morreram sem Deus, sem paz, sem salvação.